Boa noite. Boa noite. Esperando a turma entrar aqui. Esperando o João. Olá, boa noite. Tudo Oi, meu bem? bem. Tudo bom? Tudo bem, e você? Deixa eu sacar se minha conexão tá boa aqui, João. Peraí. Olá, boa noite. Voltamos. Oi. Que bom estar recebendo você aqui hoje. Que legal. Hoje a gente vai Legal. falar um pouquinho, né? Vou apresentar o João para vocês enquanto a turma tá entrando aí. Eu sempre faço live nas terças-feiras, né? Quinzenalmente, e a gente tá trabalhando aí essa série Relacionamentos. Deixa eu baixar a música aqui. E esse tema, João, é um tema que a gente nos grupos vem falando muito, né? Uma live bem esperada, Sim. falar sobre sexualidade, né? E eu acompanho teu trabalho há um bom tempo já, né? Pelo Insta. E você é um cara que tem muito alinhamento assim com os trabalhos que eu faço aqui, pela verdade com que você traz as coisas, né? E aí eu fiquei muito feliz de você ter topado conversar com a gente, porque eu queria muito que fosse uma pessoa que tivesse essa transparência, né? E para a gente falar sobre sexualidade, eu acho que a gente tem que ter muita coragem, muita transparência. E aí eu fiquei muito feliz, né, de estar contigo hoje, porque eu entendo que você tem essa... Isso faz parte da tua natureza, né? Não é fake news, né? Faz parte da tua natureza. E aí, É, eu queria que, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque as pessoas não te conhecem aqui, pelo menos o povo de cá, né, daqui exato. do Nordeste, não sei se te conhece tanto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, de quem é você para todo mundo, enquanto o pessoal está entrando, antes da gente começar a conversar. Fala aí pra gente. Claro. Bom, Berta, obrigado aí pelo convite, né? Tô aqui voltando a fazer live, fazia um tempo já que eu não fazia live. Olha, o Douglas, maravilhoso, meu irmãozão tá aí. Já viu o Douglas, que é meu irmãozão. Minha namorada também tá Tá na na live. live. Um beijo pra ela. Então, faz um tempo já que eu não faço live, eu tava bem tranquilo disso. No começo da pandemia eu fiz milhares, aí eu falei, eu vou fazer lives com assuntos e temas que eu gosto de falar, né, e que eu gosto de conversar. Então, obrigado. Bom, prazer, eu sou o João Oliveira, eu sou aqui de São José dos Campos, eu sou terapeuta, eu também sou terapeuta, sou mentor em masculinidades, faço palestra em escolas, né? Então, eu tenho focado bastante agora no meu trabalho aqui com Theta Healing online, focado bastante no meu trabalho online, né? Mais do que presencial até, eu descobri que dá para ter uma qualidade de vida melhor. Descobri isso também. Então, tem dias que eu trabalho na praia, então eu falo, poxa, né? Então, eu foquei muito no Theta Healing, eu também leio aí, tiro baralho cigano, aprendi com a minha namorada, que é uma taróloga incrível aí também. Então, venho atuando, né, profissionalmente nessa área e venho fazendo esse trabalho com masculinidades aí já há algum tempo. Na verdade, há 5 anos mais ou menos eu me trabalho, né, trabalho a minha masculinidade, trabalho esse autoconhecimento e há mais de um ano que eu venho trabalhando a masculinidade para fora. As masculinidades, né? Então, é isso. Trabalho com mentoria para homens, atendo homens aí de todo o Brasil que estão com dificuldade nesse processo de desconstrução
né? Então venho atendendo vários homens que estão com, pô, tem dificuldade, não tem com quem conversar. É engraçado porque na maioria das vezes são homens que não têm com quem falar. Eles adorariam ter amigos para poder falar, mas eles são, sei lá, ridicularizados ou diminuídos quando vão falar de algum, de algum assunto, né, desse mundo de masculinidades. E aí acaba que eu ajudo esses homens aí nessa caminhada. E é isso, esse é o meu trabalho. Obrigado aí pelo convite. Massa. Camila Lindá, vou mandar um beijo para ela lá de Maceió. É muito importante, João, por isso que eu quis trazer um homem para falar, né, sobre isso, porque a gente tem uma carência muito grande, né, de homens que têm essa coragem e, no geral, os caras ficam muito reféns do processo social, dessa dificuldade, né, de se abrir, de conversar. As mulheres têm muito mais facilidade nessa troca, né, do que os homens. E o quanto que é importante entender que não existe ninguém aqui iluminado. Eu sempre trago muito isso, sabe, João? Aqui não existe uma Roberta iluminada, um João iluminado. Às vezes o povo pensa que a gente, porque está aqui discutindo, nossa, esse pessoal aí já está tudo desconstruído, sem problemas, né? De boa na lagoa. E não é isso, né? A gente está na busca, a gente está numa busca, né? A gente tem medo, a gente tem mazelas, a gente tem sombras, a gente tem muita coisa. E o que eu acho mais incrível o que a pandemia nos proporcionou foi a gente poder nos conhecer, todos nós. A gente saber que existe que existem pessoas que comungam dos nossos entendimentos em muitos lugares. E às vezes a gente está tão fechadinho no nosso espaço, né? Na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, e a gente acha que o mundo é só aquilo, e a pandemia nos trouxe essa oportunidade. A gente começou a trocar mais, né? Começou a trocar mais. Então, por isso que é tão importante para nós mulheres, eu tenho um grupo, né, do Sagrado Feminino, a gente é muito carente de ouvir vocês. A verdade é essa. A gente tem uma carência muito grande de ouvir vocês, porque a gente mete muito pau, porque não fala, porque não diz, porque não sei o quê. A gente tem essa facilidade mais, né, de trazer as emoções, mas a verdade é que a gente tem uma carência muito grande, né, de ouvir as dores de vocês, de ouvir do ponto de vista de vocês, porque eu acho que não existe uma guerra, né, entre um gênero e outro. A gente precisa estar a favor, né? Existe uma guerra que não deveria existir em alguns pontos, né? Porque existe o radicalismo em todo lado, mas eu vejo que numa grandiosíssima maioria, né, tanto homens quanto mulheres que estão trabalhando querem juntar, né? Até quem entrou aí na live, não sei se ainda tá aí, é Sagrado Ser Mulher, a Lidiane, uma grande amiga minha aqui de São José que trabalha com Sagrado Feminino também, já há um bom tempo, a gente uma vez conversou sobre isso, sobre não polarizar, né? Então, existe isso, né? Eu entendo vários fatores também, né? Tem muito, assim, por muito tempo o homem só falou bosta, né? Essa é a realidade, a gente só falou merda, só fez merda, e acaba que hoje em dia a gente tem como eu posso dizer, existe uma parcela de homens que estão realmente buscando uma melhora, né? E esses homens que estão buscando uma real melhora, estão buscando primeiro por conta de nós mesmos, né? Aquela coisa do eu estar bem para fazer o outro bem, né? E existe sim uma parcela de homens que estão buscando uma melhora fake news aí só para estar bem com as mulheres, né? Quando na verdade não é verdade. E aí essa eu falo que esses são piores do que os que não querem se cuidar. Porque eles atrapalham todo o processo, na verdade, né? Então, assim, existe aqui do meu lado, tanto eu quanto outros homens incríveis que eu conheço que fazem trabalhos seríssimos, sabe? E que, pô, não é fácil fazer esse trabalho, a gente não é levado a sério. No meio dos homens, na grande maioria das vezes, nós não somos respeitados, na grande maioria dos homens. É louca. As mulheres querendo ter contato com esse tipo de homem, e aí no grupo de homens vocês não são respeitados. É tão louco escutar isso, assim, sabe, João? Porque assim, na verdade, nós somos os caras chatos, né? Nós não somos os caras que estão ali. Quando a gente vai, por exemplo, falar que a pornografia faz mal, pô, a gente é o cara chato, é o cara que virou viado, é o cara que não gosta de mulher, né? Então você começa a ser visto de uma forma diferente.
aos poucos, e quando acontece, um ou outro começa a despertar, querer perguntar, querer entender. E aí, pô, é complicado, né? Essa parcela de homens que fingem querer mudar só para se dar bem com a mulherada, pô, prejudicam tanto o nosso trabalho, que é querer fazer uma real mudança, né? E prejudicam, pô, a confiança, eu acho, das mulheres, que não é fácil confiar em homem, eu sei disso. Eu sou homem, o que você falou no começo é muito verdade. O João tá aqui falando, mas eu tô no meu processo, eu não sou desconstruído, eu tenho os meus machismos, os meus preconceitos, e trabalho eles todos os dias, né? E eu sei o homem que eu já fui também. Então eu sei o terrível que eu já fui, né? E eu sei que não é fácil confiar, e aí, pô, mas é um processo, né? Eu acho que faz parte também essa dificuldade. Eu queria até começar te perguntando isso, assim, né? A gente tá falando sobre sexualidade e masculinidade. O que que era a sexualidade para tu, né? E o que é a sexualidade para você hoje? Pra gente começar a falar sobre sexualidade. O que era antes e o que é agora, a sexualidade para João? Olha, a sexualidade antes era transar, 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 transar e foda-se, né? E Era foda-se isso. mais. Exato. Foda-se, não era. E assim, sem se preocupar com ninguém, só se preocupando comigo, com a quantidade de pessoas que eu queria transar, com a diversidade de mulheres que eu queria transar, sabe? Sem se preocupar com o prazer de ninguém. Enfim, a sexualidade pra mim era o quanto mais sexo eu fazia. Isso era sexualidade pra mim. Era saber que eu era heterossexual, que eu não era gay, e que o quanto mais de mulher eu comia, né? Porque era o termo que sempre foi utilizado, isso era sexualidade pra mim. Né? Hoje tem uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que eu não sou hétero, eu estou hétero. Eu acho que nós somos muito mutáveis, né? Assim, a gente vê o número de mulheres, por exemplo, que já se relacionou com outras mulheres, já beijou mulher, já transou com mulher e é heterossexual, hoje, né? É muito maior do que homens. Ou pelo menos vocês são mais sinceras que homens. Mais né? verdadeiras, Tem talvez. medo do julgamento. Então eu costumo dizer que hoje a sexualidade para mim, hoje estou heterossexual, vejo a sexualidade como uma forma muito mais sagrada, mas não é um sagrado chato, Não. né? Porque também entrou nessa coisa de, sexo é sagrado, tudo é sagrado, não pode, não pode. Não é isso. Porra, Sagrado não é isso. Eu até fiz um vídeo sobre isso. O Exato. sagrado não é isso. É o contato com algo maior, não é a religiosidade, não é. É outra coisa, né? É que ficou uma visão, o meu sagrado, eu não posso, sabe, dar o meu sagrado. Sagrado para mim, na verdade, hoje sexualidade para mim hoje é ter uma troca legal, uma troca de verdade, uma troca de verdade, né? Saber proporcionar algum prazer, ter prazer também, entender que é uma troca e com pessoas que eu sinta uma energia legal, não mais transar por transar, né? Depois que eu entendi isso, foi até quando eu comecei a broxar pra caramba, porque não conseguia mais Tentava mais, né, o tesão. mais uma coisa, simplesmente eu preciso transar. Então já não era mais, eu precisava ter algum tipo de conexão, né? Então foi aonde eu percebi que a sexualidade tinha mudado. No começo foi difícil porque o homem broxar é super difícil, é a parte que, por mais que eu esteja me desconstruindo e extremamente vulnerável e sem querer ser o macho alfa, sem querer, mas essa parte da sexualidade, da virilidade, você quer ter. Você quer continuar tendo. E aí, quando você começa a broxar, é difícil, é um processo chato, né? Hoje eu namoro, então eu vejo a sexualidade como uma coisa gostosa, eu vejo como diversão, sabe? Como troca, sem obrigação, sem aquela necessidade de fazer. Eu vejo como algo gostoso de ser feito, sabe? De verdade. Uma brincadeira. Ô, João, legal. teve assim um marco, um momento, alguma coisa que fez tu fazer essa reflexão para mudar? Como é que foi? Assim, porque vinha de uma sexualidade, né, bem de um jeito, né, lá desorganizada, não sei como. Teve alguma coisa que aconteceu que fez tu cair assim, si ou como é que foi isso? Então, eu tive essa sexualidade
macho, hétero, alfa, top, né? Lá atrás, né? E aí depois eu casei. Depois do casamento, hoje eu não sou mais casado, então no final do casamento rolou toda aquela dificuldade que a maioria dos casais tem, já não existia mais uma troca. E quando eu me separei, eu acabei descobrindo que eu, tava na pista e tava legal. E eu achei que pra mim, por ter passado por um processo difícil de término, onde eu saí com uma autoestima bem abalada, assim, era como se eu tivesse que provar pra mim mesmo que eu tava vivo e que eu precisava sair ficando com todo mundo. Então eu acabei fazendo isso. Só que em determinado momento eu percebi que não me satisfazia mais, que eu tava transando por transar, simplesmente pelo fato de não querer ficar sozinho. Foi aonde eu comecei a olhar pra mim e falar, não, peraí, deixa eu tentar ficar sozinho e me aceitar, me entender. A partir daí, a hora que eu fui dando um tempo de querer suprir algumas faltas, como eu posso dizer, emocionais com sexo, foi aonde eu comecei a olhar pra dentro e entender que não era, né, que a sexualidade, que o sexo não era aquilo que eu entendia, e olhar a sexualidade de uma forma diferente, ressignificar o sexo, né? Então, assim, é engraçado, porque o trabalho da desconstrução veio muito antes, mas é tudo um processo. O trabalho da ressignificação da sexualidade veio bem depois do início do trabalho da masculinidade, Entendi, né? entendi. Então, foi quando eu me senti perdido. Os meninos colocaram aqui, Cláudia colocou um negócio bem legal, né? Sagrado é o diálogo, né? Reciprocidade é a palavra. E eu acho que nesse momento, quando a gente vem ressignificando tudo isso, né? Masculinidade, sexualidade, a questão da responsabilidade afetiva, né? É algo que a gente tem que trazer muito para a história. Eu penso assim também. A sexualidade sagrada, para mim, é a sexualidade que existe o respeito, o cuidado com o outro, né? Sim, Ampliando esse entendimento do sagrado para sair dessa coisa da religião, não é isso, né? O quanto que a gente exato. precisa ter essa responsabilidade afetiva, perceber o quanto que a gente está causando de afeto do outro e que troca é essa, né? E o quanto que ainda é difícil essa percepção. O que é que tu acha que é uma sexualidade saudável? O que é que tu acha que é uma sexualidade saudável? Diz aí. Então, o sexo é diferente de sexualidade, Isso, exatamente. isso. Cara, o que eu acho que é uma sexualidade saudável, eu acho que assim, tudo na vida a gente sente necessidade e a gente supre de alguma forma, né? Eu acho que a sexualidade saudável é quando você entende a sua necessidade sexual, né? E trabalha dentro do que te satisfaz, né? Não exceder. Eu acho que quando você não excede nada, você já está meio que saudável ali, Massa, né? massa. Já é uma base para você estar saudável. Só que eu acho que dentro dessa coisa da sexualidade, eu acho que o respeito faz com que ela seja cada vez mais saudável. Primeiro, respeito a si mesmo. Por exemplo, como homem, eu aprendi que eu tinha que estar pronto a vida inteira, que eu tinha que ter uma ereção a todo momento e que eu não podia falhar. Então, quando eu começo a entender que eu tenho que me respeitar, que eu também tenho que transar quando eu quero, que se eu não tiver vontade eu não preciso fazer, que eu não preciso estar pronto sempre, sabe? E que, por exemplo, broxar pode acontecer, é normal. Quando eu começo a respeitar esse conjunto olhando pra mim, eu sinto o começo de uma sexualidade saudável. Quando eu começo a respeitar minhas parceiras, hoje a minha parceira, sabe, também respeitando que é uma troca e que eu preciso, da mesma forma que eu vou receber, proporcionar algum tipo de prazer, tentar entender, tentar dialogar, isso daí pra mim é uma sexualidade saudável. É onde você entende o que você está fazendo. Isso daí sou eu, tá, gente? Não é uma verdade absoluta, é o que o João entende. Eu acho que quando você entende o seu corpo, entende as suas necessidades e respeita o outro, eu acho que já é o caminho de uma sexualidade saudável. Eu acho que isso é um assunto importante para a gente conversar, porque eu até fiz um postzinho antes da nossa live hoje sobre essa questão da hipersexualização, né? Que às vezes a gente confunde isso. A gente Sim, vinha de uma geração de muito tabu
E aí, graças a Deus, a gente partiu para uma geração de vamos quebrar com todos os tabus, tudo pode, tudo é possível. E às vezes eu Exato. percebo uma certa confusão em relação a essa liberação, né? Como se agora a cobrança é pela liberação. É como se a gente polarizasse, né? Eu até entendo que para a gente ir para um ponto central, a gente tem que polarizar. Era tão tabu o processo, era tão não falado, que a coisa parece que precisou ir para o outro lado, assim, para o extremo, né, da hipersexualização, onde todo mundo pode tudo o que quiser, e parece que agora você é cobrado, assim, se você não quiser. Né? Então, quando eu É, entendo a sexualidade saudável, é aquela onde você realmente se respeita. Né? exato, Onde existe exato, esse autorrespeito, você começa a se conhecer. Né? E exato. aí eu queria depois que a gente entrasse aí, né? Depois a gente vai entrar sobre a questão da pornografia e tal, mas que a gente comece a se perceber, porque essa hipersexualização, essa coisa do acesso, né, a tudo isso, as mulheres indo muito para o masculino, né? Porque o que acontece é que as mulheres viviam num mundo que elas não tinham acesso a essa sexualidade, existia uma restrição sexual para a mulher e uma restrição emocional para o homem, eu entendo assim, né? A mulher não Exato, fala de sim, sexo, o homem não fala das emoções dele. E aí a exato. mulher começou a vir, né, para esse lado aqui, vamos agora falar de sexo, a gente gosta de sexo, claro que a gente gosta, e aí começa a ir para um polo masculino e acaba desconectando da energia feminina, que é essa energia do sentir, do observar, né, do perceber. Então, a Exato. sexualidade saudável, para mim, ela passa muito por essa coisa de você perceber o que é que te cabe, o que é que são tuas preferências, Exato. né? E também não ir. Se você quer ir, ok. Se você não quer ir, ok também, né? Que a gente vá para um ponto central. Mas eu queria te perguntar, João, trazendo aqui para a questão da masculinidade, como é que tu vê essa coisa da sexualidade contribuindo para a masculinidade, né? Como é que a sexualidade pauta essa masculinidade aí, que tá aí, é tema da semana, né? Depois do estupro culposo lá, né? Então tá muito recorrente hoje nas redes sociais, tá bem quente o assunto. Como é que tu vê essa questão da sexualidade construindo essa masculinidade na sociedade da gente, né? Como é que tu vê isso? Aí a gente entraria na pornografia, né? Porque o homem ele foi construído a partir de uma visão de sexualidade extremamente diferente da mulher, né? É o que você falou, o homem cresceu para ser o comedor e a mulher cresceu para ser santa, né? Ser santa casa virgem, enquanto o homem era o comedor, né? É uma conta que nunca ia fechar, porque lá na frente o cara comedor casando com a menina virgem não vai rolar, Como é que vai né? dar isso? Não vai dar certo. E aí, realmente. Então, assim, hoje, o ponto que pega para qualquer homem é a sexualidade, tá? Quando a gente fala de qualquer tipo de desconstrução para o homem, a gente está pegando na sexualidade dele. Então, a sexualidade é o tema central de qualquer tipo, tá, de trabalho de masculinidade. Porque, por exemplo, quando você pega e fala para um homem, ai, você não pode ser tão sentimental assim, porque isso é coisa de mulher. Pegou na sexualidade, né? Ai, se você diz não para uma mulher, é porque você não gosta de mulher. Tocou na sexualidade do cara de novo, né? Não pode usar roupa rosa porque rosa é coisa de mocinha. Tocou na sexualidade. Ou seja, a gente está falando de emoção, a gente está falando de característica, a gente está falando de sexo. Então tudo pega na sexualidade, É isso mesmo. né? Então a gente cresceu olhando a pornografia, vendo um tipo de sexo extremamente irreal, né? De verdade ali, só a penetração mesmo, eu acho. E nem daquela Então, forma ali, né? batedeira real ali. Então a gente pegou ali, cresceu com conheceu um sexo que não é verdade, é um teatro total ali, né? E a gente, a partir dali, iniciou nosso processo. Só que aí entra aquilo que eu falei. A gente cresceu para fazer aquilo, enquanto vocês nem sabiam que tinham que fazer. Aí que tá. Né? Porque fecha as pernas, não fica com ninguém, não pode transar antes do casamento, e blá blá blá. Então, a gente cresceu de uma forma aonde. É aquilo que eu falei, eu como homem,
Nunca pensei na mulher. Nunca pensei que que é uma troca, que a mulher demora muito mais para poder chegar a um orgasmo, e tentar entender qual é o processo até a mulher chegar no orgasmo, né? Por isso que eu brincava antes, fazia as lives e brincava, homens, pelo amor de Deus, não façam algumas coisas. E uma das coisas que eu falava para o homem não fazer era, pô, não cospe na mão para lubrificar ali o pau e que espera o tempo certo da lubrificação da mulher, mas a gente não ouviu falar sobre isso também. Não. Então, não é passar pano, mas a gente não ouviu. Eu nunca ouvi que o processo de lubrificação era parecido com o processo de ereção, demorava muito mais para o fluxo sanguíneo da mulher, enquanto para o homem era muito mais rápido. Eu nunca ouvi isso. Então, se você tá lá, eu tô super excitado, a mulher tá lá, agarrando também, e não tá molhada, porra, aí não é um problema meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, entende que foi tudo muito atrapalhado, e hoje a gente tem uma visão que para mudar é difícil. E tem uma coisa, né, João? A gente não conversa. A gente não conversa sobre isso. Né? Exato. Nos próprios relacionamentos. Nos próprios relacionamentos a gente não conversa. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando, eu tinha um namorado, que a gente... É muito bom quando a gente se relaciona com pessoas que têm muita tranquilidade para conversar, né? A gente fala sobre as coisas, porque sexo a gente deveria falar sobre. A gente devia tomar um cafezinho com o namorado, um vinho ou qualquer coisa, e conversar sobre a nossa sexualidade, né? Porque a gente não pergunta para o outro... como é que funciona para o outro, né? Principalmente nas relações héteros. Tanto que mulheres... Eu acho que até tem uma pesquisa que tu postou no teu feed, que mulheres lésbicas ou bi, elas têm mais orgasmo do que mulheres héteros, né? Então, porque a gente conhece nosso corpo, né? A gente conhece o nosso corpo. Exato. Então, em relações héteros, eu acho que eu sei onde é que o outro se excita, mas o corpo do outro é diferente, né? Ele funciona de maneira diferente. E eu me lembro que uma vez eu conversando com um namorado meu, eu descobri uma coisa incrível, incrível. Eu fiquei chocada e eu descobri isso tarde. A gente conversando sobre onde é que acontecia exatamente o orgasmo, né? A gente conversando sobre isso. E ele dizendo, e eu achava que era na glande, né? Eu pensava que era ali. E ele disse, não. Eu disse, não! Isso é na base do peito. Na base do peito. Fiquei chocada. Eu disse, na base do peito. Meu Deus, é sério que é aí? Eu disse, puta merda, como é que eu nunca perguntei sobre isso? Assim, eu nunca perguntei sobre isso. Por que eu nunca perguntei sobre isso? Né? Então, assim, a gente não faz, a gente tenta adivinhar como é que funciona, né? A mulher tem uma questão com a sexualidade que ela é toda dentro, ela é toda por dentro, a irrigação é toda por dentro. Né? Você Exato. E a gente não tem aula disso. A gente tem aquelas aulas de sexualidade na quinta série, que é um negócio ridículo. Né? É igual ciências, né? Eu digo, a gente, em vez de estudar os planetas, a gente devia ter estudado astrologia na quinta série, era muito mais eficiente para a nossa vida. Né? E sobre sexualidade, a gente devia entender, né? Como é que funciona, conversar sobre isso. Aí vê que louco, né? A gente quer performances sexuais. Quer ter performances sexuais. Só que a gente não conversa, a gente não entende o corpo do outro, não sabe como é o funcionamento. Como é que isso vai se dar? Exatamente. Você falou isso. O que você falou agora é exatamente. O homem busca por performance. A vida inteira buscou por performance, né? Então, mas mesmo por exemplo, que busque, né, João? Se buscou por performance, veja, eu vou fazer uma prova de, sei lá, moto, vou fazer direção e tal. Eu quero tirar 10 na prova lá de direção, eu vou estudar esse cacete, né? Eu não vou estudar para ter performance, o que eu fico achando mais incrível. Não, os homens querem, que eles queiram ter performance. Mas, porra, tu tá fazendo o quê pra ter performance? Tu tá fazendo vídeo pornô pra ter performance, velho. Foi da onde aprendeu, né? Então, assim, pro homem, o importante era demorar pra gozar, pronto. Independente do que ele tinha que fazer, tinha que demorar para gozar. Então é bizarro, né? Porque a gente, por exemplo, homem, quantos e quantos homens eu já conversei acreditam que para ter sexo tem que ter penetração, igual o Robinho. Né? O Robinho acha que tem que ter penetração, né, Robinho? Não sei se ele já aprendeu isso, mas né, que não tem que ter. Então, realmente falta o diálogo. Eu, a vida inteira, não conversei também sobre sexo. Sabe? Mas por quê? Eu acho que o sexo ele foi muito demonizado também, né? Sexo, nossa, não pode falar de sexo, não pode, né? Dentro de casa, oh meu Deus. Então assim, tinha que normatizar o sexo, todo mundo faz,
Isso. Com homem com mulher, sabe? Todo mundo faz. Sexo é a única coisa que quando você começa a fazer na tua vida, você vai fazer até aguentar. Quantas coisas você já começou a fazer na tua vida e parou? Eu comecei a fazer tanta coisa na vida e parei, mas o sexo a gente continua fazendo. Então a gente precisa aprender a conversar. Hoje eu tô no meu primeiro relacionamento da vida, aonde a gente conversa sobre tudo. Sobre tudo. Para e conversa, ela tá até na live aqui, se for mentira me fala, porque aí eu já mudo isso, a gente já conversa de novo. Mas onde a gente realmente conversa, sabe? Ó, não tá legal isso. Sabe? Eu já cheguei pra ela e falei, não gostei disso, não foi legal. Ela também já pegou e falou, putz, mas isso aqui pra mim não é legal. Tá, mas como que é? O que você acha? O que a gente tem que mudar? Sabe? Eu com ela tenho essa coisa do, bom, eu não tô afim. Que sempre foi muito mais comum entre as mulheres, né? Falar pros homens que não estavam afim, e o homem sempre estava pronto. Então, olha lá, falar a verdade. Então hoje, chego pra ela e falo, pô, gata, não tô afim hoje. Sabe? Tô super afim de um carinho hoje, tô afim de um cafuné, de ver uma TV, mas não tô afim. Como eu já peguei e falei pra ela também outros dias, assim, pô, gata, sei lá, meu, tem dias que eu não tô tão afim, mas, pô, pega teu vibrador lá, eu vou brincar com você com teu vibrador. De repente a gente vai, eu vou ficar numa vibe melhor e tal, mas você tá na vontade, então vamos, sabe, poder fazer... Até onde vai o meu limite e essa conversa, nessa Exato. Troca, né? Sabe, porque vão ter dias que eu não quero, tem dias que eu vou poder falar pra ela, pega teu vibrador lá, eu brinco com você, porque é um tabu pro homem o vibrador, pra mim é mó parceiro. Pô, se eu não tiver... Tem homem que acha que é concorrência, né? Eu já escutei falar isso, sim. Tem homem que acha que é concorrência, pô. Exatamente, já fiz até vídeo sobre isso, né? E, pô, se eu tiver um dia que eu não tiver numa vibe legal, minha mina tá afim, pô, pega o vibrador e vai brincar, porra. Entendeu? Aí eu vou achar que o vibrador... Então, tem que ter conversa. Eu acho que, assim, hoje o nosso relacionamento tá no começo, né? Mas tá indo muito numa forma tranquila, porque a gente conversa. A gente conversa de tudo e é a base, não adianta. E uma coisa que eu bebo muito no Tantra, né? Eu gosto muito de estudar o Tantra, a sexualidade em cima do Tantra, porque tem alguns aspectos bem interessantes quando eles trazem uma analogia do sexo com uma massagem e não com uma corrida, né? Eu acho muito legal isso, porra, porque parece que a gente aprendeu aqui no Ocidente que o sexo é uma corrida para gozar, né? Tem que gozar. E a gente diz assim, né? Eu dei 3 vezes eu dei 3 vezes nessa noite. É porque você gozou 3 vezes na noite. Assim, é como se você... É uma corrida para gozar. Isso causa uma pressão tão grande. E eu entendo o sexo como uma potência, né? Uma potência tão grande de cura e autocura. Se a gente entendesse, né, a potência que é fazer sexo desse ponto de vista de cura e autocura, porque o sexo é um processo totalmente instintivo quando você entra nele, né? Exato, Ele é totalmente instintivo, então você consegue curar, você trabalha com terapias corporais, né, João? Você tem essa noção das terapias corporais. A gente tem pontos no corpo que tem emoções extremamente presas, né, que estão ali, as doenças psicossomáticas estão todas no corpo. Então, se a gente entende, eu penso assim, às vezes a gente escuta, né? Eu transei com fulano e peguei a mazela toda de fulano, né? Às vezes rola isso, né? Eu fui lá, transei, peguei a mazela de fulano, trouxe pra mim. Né? Ok, isso é possível de acontecer. Mas a gente também não pensa, né? Eu tô me relacionando sexualmente com fulano e eu tô conseguindo ter trocas que eu tô trazendo as coisas boas de fulano pra mim. Exato. Estamos trocando, né? É um processo de cura. E aí, para entrar nesse processo de cura, tem que ser mais semelhante a uma massagem. Uma massagem não tem um objetivo que você chega no fim, né? É por isso que é por isso que eu falo da questão de que eu acho que o sexo é uma brincadeira, né? Isso. Não tem obrigação. Né? Hoje, eu acho que hoje eu tô no meu estado mais normal, mas eu tive uma depressão no final do ano passado, tomo remédio até hoje, né? Porque é um processo. E até normalizar um pouco, eu tive uma fase onde eu não conseguia gozar. Né? E até com a minha namorada, no começo foi meio assim, né? Mas eu entendi que eu tinha que curtir todo o caminho. Chegou uma hora que eu percebi que
Ah, ok, é legal gozar, lógico que é. Você chega num clímax ali, né? Uma explosão legal, mas não gozar não tirava o prazer da relação, né? Eu Isso. acho que quando a gente começa a entender o prazer da relação, vale muito a pena, né? Vale você começa a entender, na verdade, o que realmente vale a pena. Mas é claro, a gente também precisa entender que por exemplo, tem muita mulher que fala que, fala pro cara, não é porque eu não gozei que foi ruim, né? E aí, isso querendo mostrar pra gente que, poxa, não é porque eu não gozei que você mandou mal ou que foi uma Uhum. merda e tal, né? Mas, infelizmente, tem muita mulher que ainda tem a influência do machismo que, pô, que acha ruim do cara broxar, que acha ruim se ela não gozar. E aí, assim, isso atrapalha todo o processo, né? Porque eu costumo dizer assim, poxa, foda, você vai lá e você escuta que broxar tá tudo bem. Eu até falei isso com uma amiga minha uns tempos atrás, super feminista. Eu falei, poxa, por que vocês falam tanto que tá tudo bem broxar, mas se o cara brocha, você vai no grupo das mulheres, das suas amigas lá e fala, o cara broxou, o cara broxou. E ridiculariza. Porque acontece. Então a gente precisa normatizar todos esses efeitos naturais, que Sim. é o broxar, que é o transar e não gozar, sabe? Que é o não querer transar. Eu acho que quando isso acontecer, quando a gente normatizar que o sexo não é mecânico, que a gente não vai pegar, ficou de pau duro, meteu, gozou, sabe? E que a mulher não vai sentir tesão, ficar molhada, meteu também e gozou também. Quando a gente normatizar que o sexo não é rotina, que cada sexo é um sexo, que cada sexo vai ser uma coisa diferente, uma sensação diferente, um final diferente, as coisas vão ser muito mais fáceis, tanto para homens quanto para mulheres. Nós homens, a gente sente uma pressão. Existe uma pressão para o homem. Por isso que eu já ouvi de amigo meu que quando broxou, pensou em se matar. Cara. Porque ele falou, eu não posso broxar. Como assim eu brochei? Então a gente precisa entender que sexo é extremamente natural. É uma parada, como eu posso dizer, não dá pra gente saber o que vai acontecer, sabe? Então a gente precisa normatizar o sexo, normatizar falar de sexo, entender. Eu acho que quando a gente entende e tem uma sexualidade saudável, a gente entende que a hora que você vai estar de repente ali transando e pô, vai sair um barulho da menina, vai parecer um peido e vocês vão rir, É porque é isso. normal e aquilo não é horrível, sabe? Que vai dar cãibra uma hora e que, pô, eu já tive que parar pra fazer xixi, meu Deus do céu, e ok, é um fenômeno extremamente natural e Pois é. a gente dificulta. Pois é, e é engraçado, né? Porque eu associo essa dificuldade que a gente está tendo com a sexualidade com a performance. Porque a gente tá Exato. exigindo uma performance, tanto homens e mulheres, né? Estão Os exigindo, né? dois. Essa cultura toda das redes sociais exigindo uma perfeição, uma performance. E aí a gente vai para um conceito, que é um conceito que eu falo muito aqui, que é a coisa do produto e do processo, né? A gente tá consumindo as pessoas. A gente está consumindo as pessoas. E quando você vai para um sexo de consumo, você fica mais exigente com a performance. Porque você está consumindo um produto. Né? Então, aquele produto tem que trazer, né, as satisfações que estão escritas lá na embalagem. Né? Eu compro aquela embalagem, aquele homem não sei o quê, aquela mulher não sei o quê, não sei aonde, eu adquiro aquele produto na prateleira, eu leio, né, as instruções da embalagem, eu quero que o produto funcione conforme está na embalagem. Né? Então, quando a gente Exato. tem relações enquanto produto, fica muito mais. Você fica muito mais pressionado a ter um resultado. Quando a gente entende o sexo, a relação, seja ela uma relação duradoura ou uma relação que a gente está construindo aqui agora, começando e tal, Sim, como um processo, é um processo, então a gente está conversando. A primeira vez não é a melhor das vezes. Ela não é. Porque a primeira vez eu não conheço o outro, ainda existe uma série de. Pode ser que eu esteja assim, numa vontade muito grande e a vontade seja aquela coisa. Mas em termos de qualidade do sexo, a primeira vez ainda é muito. A gente está se conhecendo no processo ainda. Então, quando a gente entende essa relação como algo que a gente está construindo, eu estou conhecendo você, né? Aí a gente desce essa ansiedade. Né? Eu não estou aqui com o objetivo de ter uma performance e você garantir ser de qualidade no produto.
Né? Eu tô aqui para conhecer você, para a gente ir se conhecendo, assim como a gente vai se conhecendo na relação, que você tem um jeito que talvez funcione. Eu trago muito a metáfora da dança, né? Para mim, relacionamento é uma dança, sabe, João? A gente olha para o outro ali e diz assim, eu danço, né? Eu danço mesmo. Aí eu, quando saía para as baladas aqui, eu nunca saía muito para me pegar, eu saía para dançar, porque eu gosto de dançar. Então eu ficava olhando assim, os caras que tinham uns remeleixos assim mais. Né, aquele cara dança, velho, aquele cara deve dançar bem. Aí a gente olha, e aí aquele cara chama você pra dançar, né? Você, nossa, eu ganhei a noite, porque eu olhei de longe, o cara se. E eu já entrei em várias roubadas, assim, porque o cara não conduzia. Ele dançava bem só, mas ele conduzia mal. Aí pisava no meu pé, era uma desgraça. E às vezes a dança começava meio amarrada, mas daqui a pouco ia fluindo, a dança ia porque a gente ia conversando, ia acontecendo, né? Pra mim, relacionamento, sexualidade é isso, a gente vai falando e vai vendo se encaixa, beleza, não encaixa. Beleza, não encaixa, né? Exato. Exato. E mais do que isso até, eu acho que, por exemplo, é a gente entender que cada relação é diferente da outra. Que não é porque, de repente, você foi... Eu, por exemplo, eu tenho consciência de que eu já tive transas incríveis. Mas já tive umas merda também, que eu fui uma bosta, sabe? Que eu sei que eu fui terrível. Então, assim, é a gente entender que cada relação é uma relação diferente, sabe? Dependendo do dia que eu tive, dependendo do dia que o parceiro ou a parceira teve, sabe? Você vai estar mais solto, menos solto, você vai estar realmente mais excitado, menos excitado, sabe? Eu acho que quando você entende que cada relação é uma relação e você precisa se doar ali sem esperar algo, cara, vai que vai. Eu costumo dizer que é uma brincadeira. Eu gosto de a sexualidade para mim é uma brincadeira. Eu vou brincar, eu vou me divertir. O que vai acontecer no final, deixa acontecer. Quando é obrigado, eu não consigo, sabe? Então é isso, né? A gente, mas foi o que falaram lá em cima, né? Ninguém ensinou, nada foi ensinado. Não. E aí, se você aprender depois de velho, é difícil. Tudo tem jeito. E é verdade, você coloca uma criança, por exemplo, eu voltei a andar de skate agora depois de um tempão na minha vida. Nossa senhora, eu tô ralando, sofrendo, sabe? Porém, você pega um moleque de 10 anos, meu, o moleque em 2 dias tá fazendo coisa que eu vou demorar 2 meses. E a mesma coisa agora. Se a gente começar a ensinar as crianças a falar sobre sexualidade, por isso que eu defendo muito a educação sexual, né? Eu defendo demais. Quando eles ficarem velhos, eles não vão precisar sofrer para mudar os padrões. Porque é difícil mudar o padrão que você está fazendo há 30, 35 anos. Estás falando de uma coisa, falaste de um ponto aí, né? Às vezes a relação nunca é igual, o sexo nunca é igual, tudo depende muito da pessoa que você tá. Né? E aí eu me lembrei, enquanto tu falava, eu trabalho com mapa, né? Com mapa astral, e às vezes eu faço algumas sinastrias, e o mapa nos ajuda muito a entender como é essa troca sexual e sensual com o outro, né? É muito legal, isso é muito legal, porque você começa a funcionar. Então, uma vez, tinha uma cliente minha, não sei se ela tá aí na live, foi muito engraçado, porque ela virou pra mim, eles tinham até o mesmo signo, então a gente deveria combinar e tal, e a gente não combina. E era engraçado porque ela tinha uma Vênus em Áries, ele tinha uma Vênus em Peixes, né? A Vênus fala muito sobre a forma como a gente seduz o outro, né? Exato. E aí era engraçado porque ela dizia assim, nossa, eu adoro ele, a gente tem um monte de coisa em comum, mas toda vez ele demora, Vênus em Peixes, né? Vênus em Peixes do pisciano, não sei onde é que tá a tua Vênus, mas assim, Peixes é o signo da poesia, da música, da coisa etérea, o sol, o mar, né? Aquele negócio muito, né, assim. E Ares, vem cá, meu filho, me joga na parede. Então, ela querendo que esse cara chegue. E ele, assim, massagem nos pés, né? Massagem nos pés e aquela coisa, meu Deus, o negócio não flui, não acontece. E aí é engraçado que quando a gente estuda sobre isso, né? Ela veio pra mim, vamos estudar sobre isso. Aí eu disse, uma besteira, assim, ó. Vai ouvir uma voz de violão olhando a lua antes, que resolve o problema. Porque ele atendeu a necessidade dele, de preliminar dele, e você vai atender a sua também. Então, essa coisa de... essa necessidade também de acontecer de cara, né? De quando você já pegou. Você tá, pô, o cara tem um monte de coisa em comum, massa, e aí o sexo às vezes não rola de primeira, né? Então,
Cara, você pode construir isso se você estudar sobre, se você se dedicar a entender como é que funciona para o outro se dedicar a entender como é que funciona para você, e ambos terem interesse de cuidar do estímulo para o outro. Né? Como é que... E faz todo sentido, né? Porque a minha namorada ela é astróloga também, né? E nós fizemos a sinastria, isso no começo. devia ser uma condição, né? Todo mundo tem que fazer. Sim. E é legal a gente entender. Você falou da Vênus, a minha tá em Áries, né? Eu sou pisciana, ela também é pisciana. Só que a Vênus dela é escorpião. Então, tem uma diferença grande do escorpião pro Áries ali. Tem. E a gente sente essa diferença. É muito bom a gente poder realmente conhecer, né? E entender o outro. Realmente, é o que você falou, a astrologia devia ser algo bem estudado. Né? Mas como as pessoas não falam de astrologia, vamos tentar conversar pelo menos do que gosta, do que não gosta, sabe? Dos interesses, para realmente poder ver. Sabe uma coisa que eu costumo falar? As pessoas, por exemplo, eu vou lá, eu conheço a Roberta, aí eu vou sair com a Roberta. Eu vou perguntar o que a Roberta gosta de comer, para de repente levar ela num lugar que ela goste, o que ela gosta de ouvir, para entrar no meu carro e ouvir um som. Eu vou perguntar o que ela gosta, né? Enfim. Mas eu não tento, de alguma forma, lógico, aí já, quando você já está um pouco mais evoluído no papo, eu não tento entender o que a Roberta gosta na hora do sexo. Eu não tento entender se ela gosta mais de carinho, se ela gosta de um puxão de cabelo, ou se ela gosta mais de uma coisa carinhosa. Aí você faz todo um processo super bonitinho, busca em casa, ou encontra, come a mesma coisa, ouve o mesmo som, e na hora da cama tá uma merda. Ninguém sabe, fica aquele climão. Né? Já aconteceu comigo de, por exemplo, de eu ir fazer um sexo oral na menina na época da faculdade. Ela não gostava. Ela não gostava de receber. E tu não sabia. Aí ficou aquele climão, tipo... O que acontece? Oh, meu Deus! Sabe? E a gente precisa normatizar a conversa. Falar sobre sexo não é assédio. Você tem que saber falar, óbvio. Claro. Eu e minha namorada, chegou um certo momento que a gente mas e aí? O que você curte e tal? Né? E você vai entendendo. Eu acho isso super importante, meu. Um relacionamento que você conversa de tudo e você consegue conversar sobre sexo abertamente, a tendência dele dar certo é muito grande. Olha lá, fogo. Vênus e Escorpião, né? É uma das Vênus mais babado. É terrível. Eu tenho que tomar Red Bull com essa mulher. Meu filho. Tá cheio de escorpião, tudo se apresentando aí. Esse é muito escorpião nessa terra. É muito, é muito. Mas é engraçado, né, João? Porque é tão gostoso quando a gente começa, né, a poder conversar, né, sobre isso, porque a gente vai para um outro patamar de relacionamento. Exato, exato. Putz, a gente vai para um lugar de... Eu sempre trago, né, felicidade é um processo de autenticidade. Quanto mais você puder ser você, né, mais você vai ser feliz, pô. E o sexo é tão básico, velho, pra gente, né, ficar fingindo, né, ficar fazendo de conta, né? Como isso atrapalha, né? Como podia ser mais simples se a gente conversasse. Né? Se a gente Exato, né? A gente tá falando de sexo e tal, mas é o que você falou, tudo vai levar pro sexo no final. Né? Um relacionamento a dois, o sexo é algo que os dois querem. Então tudo vai levar ao sexo, né? Então essa questão de você conversar, de você respeitar o outro, sabe? Entender a individualidade do outro, os momentos, né? Eu gosto muito de agora usar o exemplo do meu relacionamento, porque, tem vezes que eu só falo, gata, eu quero ir pra minha casa, que eu quero ficar sozinho um pouco. Ela entende que eu não é que eu não quero estar com ela, eu só quero ter o meu momentinho ali. Espaço, e depois, a gente tá até melhor. Sabe? Quando a gente começa a respeitar, entender, né, aceitar que o outro tem uma individualidade, o sexo fica muito melhor. Né? Quando você não fica esperando, quando você não quer tornar o sexo obrigação, isso daí foi uma das primeiras coisas que eu conversei com a minha namorada, que era, tem gente que tem relacionamento, eu atendi um rapaz essa semana, que ele falava que tinha dias que ele tomava Viagra para ir para casa, porque ele achava que naquele dia ia ter, e ele não estava afim.
Ou seja, quando tornou uma obrigação, puta, hoje eu tenho que fazer sexo, virou uma merda. Você pegou algo gostoso, algo prazeroso, transformou numa obrigação. Nada obrigado é bom. Nada. Nada obrigado é bom. Nem o sexo. Então, olha a importância de conversar e se entender. E ser verdadeiro. Gata, hoje eu não tô afim. Hoje eu tô legal. Sabe? Então, é complicado, né? Tem que ter muito diálogo mesmo. E assim, né, João? Eu sinto como se existisse um grupo muito consciente nessa direção, né? E uma galera que está muito distante disso, né? Eu sinto que parece que existe essa... Quem é que tu tá morrendo de rir aí, menino? Não pode falar, é segredo. Ele é ridículo. Eu amo esse menino. Eu não te amo. Te amo, filho. Ai, que onda. João, mas ó, queria te fazer uma pergunta, porque assim, não sei se é porque aqui em Recife tem muito mais mulher, né? A gente aqui, a população daqui é de 7 mulheres por um homem. Caraca! É da nossa geração, da minha geração, é por aí, né? E a gente tem, às vezes, muita dificuldade mesmo de diálogo, né? E os poucos homens, que estão nesse processo, eles também ficam sem espaço, né? Eles ficam sem espaço aqui. E aí eu queria saber, assim, eu não sei se é uma realidade nossa, né? Mas por que os homens têm tanta dificuldade de buscar o autoconhecimento, João? Assim, isso é uma curiosidade, porque se de um lado tem as mulheres dizendo assim, olha, quando o cara chega e diz assim, eu faço terapia há 3 anos, a gente já anota 1000 pontos na carteira para essa pessoa. Porque você diz, cara, eu inclusive já avisei para as meninas, eu pergunto logo, tá no terapeuta um dia, eu quero atestar do terapeuta, você tá em dia, 3 anos de terapia, em dia. Não é fui no terapeuta como me separei, não. Eu estou em dia na terapia. Por quê? Porque ele não vai jogar o lixo emocional dele para cima de mim, ele vai cuidar. Exato. Então aqui a mulherada doida por homens que estão em terapia, doida por esses homens. E aí, esses homens querem fazer super performances com essas mulheres. Eu não entendo. A gente tá dizendo aqui, ó, o caminho das pedras. Por que os homens não buscam os processos de autoconhecimento? Que danado que acontece com essa galera, pelo menos aqui, né? Não sei se é no Brasil. Né? Assim, ó, vamos dizer, é o que eu vejo às vezes. Existe um preconceito do homem que se cuida. Porque o homem, historicamente, não vai no médico, o homem é macho, o homem é incrível, o homem não precisa de ajuda, porque o homem é autossuficiente. O homem pedir ajuda, pô, que isso? Então, existe essa resistência muito grande do homem pedir ajuda, né? É difícil mesmo para você começar a pedir ajuda. Eu tive uma namorada há uns 10 anos atrás, né, que me falava disso, que foi ela que me... Eu falo que o meu namoro com ela serviu para eu ir para terapia. Então eu faço terapia há mais de 10 anos porque ela me colocou na terapia, ela me fez enxergar, né? Até hoje eu estava conversando com a minha namorada atual e é engraçado, porque a gente tem uma relação bem madura, assim, sabe? Eu tava mostrando no meu Instagram e ela, nossa, mas você ficou com um monte de gente nesse tempo, como é que você conseguia, como é que você tinha tempo? Aí eu peguei e falei, sei lá, eu só fazia isso. Aí eu falei, se eu abrir meu Instagram, você vai ver um monte. Aí a gente começou a abrir, falei, essa aqui eu já fiquei, ela, meu Deus! Aí eu falei, essa aqui é minha ex. Essa daqui me fez ir pra terapia, olha que legal, que foi bacana. Então, super maduro você. Porque quantos casais brigam por falar de a gente dá risada. Pois é. Né? Existe esse preconceito, sabe, do homem se cuidar. Por quê? O homem não pode ser fraco. Precisar de ajuda é demonstrar vulnerabilidade. O homem aprendeu a lei da selva, a lei do mais forte. O homem tem que ser mais forte que o outro homem. Tanto que o homem é o que mais mata e o que mais morre. É o que mais mata e é o que mais morre com morte violenta, né? Por exemplo, o que mais mata entre os homens é acidente de trânsito. Quantos homens não podem olhar para um cara do lado que acelera o carro e acha que tem que correr mais que o outro? Sabe? Olhou para minha namorada, eu quero brigar. Pô, eu quero que os caras vão olhar para minha namorada mesmo, porque ela é linda. Entendeu? Eu vou brigar por causa disso? Não vou brigar por causa disso.
Entendeu? Mas a gente aprendeu a lei do mais forte. Então, quando eu preciso de ajuda, eu estou vulnerável. E eu, homem, não posso ser vulnerável, então eu não preciso de ajuda. Câncer de próstata, segunda maior causa de morte entre os homens. Preconceito porque o cara vai tomar a dedada. O que é? Medo de gostar? Porra! Então, assim, é o preconceito mesmo, sabe? Eu não posso ser visto como fraco, porque quem pede ajuda é fraco. Então, enquanto o homem não entender que ele precisa de ajuda, inclusive homens aí que vão assistir a live, que estão na live, o Scavone, que estava ali brincando comigo, ele é terapeuta, ele é um psicólogo, e ele é um psicólogo que hoje, apesar de ele atender todo mundo, ele está focado em masculinidades. Então, é uma indicação que eu faço. Ele é um maravilhoso, um lindo, conheço ele há, sei lá, 15 anos para mais. Está num processo incrível também. E a gente tem que se cuidar, essa é a verdade. Sozinhos não dá. Olha lá, tá ali. Ele é um maravilhoso, chamem ele, porque ele faz um trabalho de masculinidade, faz várias lives legais também. Massa. É uma indicação boa para fazer live, menino. Já fiz várias com ele. Para a próxima. Ele se lascou. Vai ter que fazer outra comigo agora, já vou marcar. Ele faz, ele é lindo. Massa. É porque a gente precisa demais disso, né? O quanto que... E é engraçado que quando a gente vai para a vulnerabilidade, é onde a gente se conecta, né? É na vulnerabilidade Exato. que a gente se conecta com o outro. E quanto menos a gente cuida, né? Um dos estudos, eu estudo felicidade, né? Eu tenho especialização em psicologia positiva. E um dos estudos que a gente tem sobre sucesso, né? As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que não fazem as coisas só. Porque a forma como a gente entende o mundo é muito particular e as nossas crenças atrapalham demais. Então, quando você faz de maneira estruturada, você ganha muito tempo e resultados com isso. Então, é tão bizarro assim a gente não entender que é mais eficiente buscar logo ajuda. Né? É mais eficiente, né, você fazer isso. O que eu percebo também, Roberto, é o quê? Por exemplo... A minha namorada, como eu falei, ela é taróloga, né? Eu também trabalho aí com baralho cigano. Aí eu atendo vários homens. Ela me disse que atendeu uns 2. Existe o preconceito do homem buscar ajuda com mulheres. Como é que eu vou chegar para a Roberta, minha psicóloga, e falar, estou broxando? Você falar para uma mulher que você está broxando é terrível. É assim, nossa, eu estou abalando a minha masculinidade. Então... É por isso que eu acho que é super importante, quanto mais homens, como o Scavone, o Luiz, né? Homens que se trabalham e se doam para trabalhar para outros homens, quanto mais isso acontecer, mais homens vão se cuidar. Porque eu escuto de homens coisas que eles falam, eu nunca falaria para uma mulher. Mas que bom que eu estou aqui falando para você. Então existe essa coisa da vergonha, né? O homem tem essa coisa da superioridade. Numa escala... que a gente conhece bem de prioridades, o homem está em cima. O homem sempre foi o opressor, automaticamente nós estamos lá em cima. Como é que eu, como opressor, a vida inteira sendo forte, o provedor, o sexualmente ativo, vou me colocar em uma posição abaixo para poder me abrir e pedir ajuda para uma mulher? Para muitos homens é simples, mas para muitos não vai acontecer. Então é um preconceito tão idiota, mas existe, infelizmente existe. A gente tá indo para os minutos finais aqui, estamos finalizando já. Eu queria mais 2 horas contigo, porque é muito rica a conversa. Vamos marcar uma próxima. Marca uma com o Luiz, com o Scavone. Tá registrado, agora eu vou pegar ele já. Já vou pegar ele pra gente conversar. E depois, se quiser, marca uma comigo de novo que a gente conversa. Me fala só as últimas palavras, fala do teu trabalho, né? Pra galera te seguir. É um trabalho meu, gente. Sigam o João. Sigam o João, sabe por quê? Porque o que eu acho massa de João é que João fala as coisas, pô. Não tem kiki, cacá, não tem frescura, não tá num pedestal dizendo que ele é o foda que vai. Entendeu? Então, assim, sigam o João. Inclusive, eu acho que é até importante eu pegar e falar, me sigam, sim, porque o trabalho tá lá, porém, eu não tenho postado tanto ultimamente. Eu postei na semana passada por causa da questão da Mariana Ferrer,
porque eu como fazendo esse trabalho, não podia me omitir nisso. Sim, Mas, sim. gente, tem um conteúdo muito bom. Eu não estou postando muito, eu vou postar. Eu estou no meu momento de vulnerabilidade, de me encontrar. Perfeito. Eu estou no meu momento meio perdido, que eu estou buscando novos caminhos. A minha namorada está sendo incrível. O Luiz está sendo incrível também. Ele é um parceirão de conversa. Nossa. Então, assim, eu sou um homem foda. Eu estou buscando, estou me desconstruindo. E o meu momento é o meu momento agora de reclusão. Mas tem um conteúdo incrível. Vira e mexe, eu reposto alguma coisa. Eu não estou conseguindo criar. Eu tô com a minha cabeça atrapalhada. Então, assim, na verdade, eu tô com um foco maior pro meu trabalho profissional. Eu botei minha energia na masculinidade e esqueci do meu trabalho. As contas vieram e eu falei, como é que eu pago? Com seguidor? Né? Então, assim, gente... Mas, João, só em olhar o teu feed já tem muita coisa linda lá, João. Não precisa nem tu vai relaxar agora até o fim do ano, porque só em olhar teu feed tem muita coisa massa. Exato. Não, tem muita coisa. Ele falou, fala do seu trampo de terapeuta, eu ia falar. Bom, gente, eu sou terapeuta holístico e trabalho com mentorias para homens. Então, como eu falei no começo, ele teve uma terapia comigo essa semana aí. Então, assim, eu trabalho com diversas terapias, mas para quem não é de São Paulo, para quem não está na minha cidade, São José dos Campos, eu trabalho com Theta Healing, que é uma terapia incrível, trabalha com padrões, trabalha com quebra de crenças, trabalha com sentimentos. Então, muitas coisas que a gente não consegue pôr para fora, né? É uma crença, é um trauma, é algo que a gente tem que trabalhar internamente e o Theta Healing trabalha isso. As terapias que eu uso, as ferramentas que eu utilizo foram ferramentas que eu utilizei no meu processo de desconstrução, no meu processo de autoconhecimento. A partir daí, usando essas ferramentas, eu decidi estudá-las e oferecer. Então, eu atendo o Theta Healing para todo o Brasil. Atendo com baralho cigano também. Tenho atendido muito baralho cigano, que está sendo muito legal. Vou te né? procurar. Inclusive, gente, eu aprendi com a bruxa astral, tá? É minha namorada, e assim, ela atende com diversos oráculos. É melhor que eu, preciso falar. Mas, às vezes tem mulher que se sente mais confortável de fazer com mulher. Às vezes tem homem que se sente confortável. Busquem em sua mente aí a ajuda. E para os homens que vocês conhecem, que vocês acham que precisa, eu trabalho com essa mentoria, tá? Então eu faço esse trabalho de acompanhamento em masculinidades, acompanhando o processo, ajudando no processo da desconstrução e também eu faço mentorias para pais de primeira viagem. Eu sou pai, né? Sou um pai extremamente ativo, presente desde o primeiro consulta no médico e eu ajudo pais de primeira viagem aí a não fazer tanta cagada quanto eu fiz. Então, esses são os meus trabalhos. Isso é massa. Isso é massa. Massa, João. Isso é massa. Para mim, isso é o mais importante quando eu falo do trabalho, é a autenticidade dele, é a gente viver o trabalho. Né? Quando a gente usa, quando a gente vive aquilo não é fake, aquilo tem uma credibilidade, uma legitimidade. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito o teu tempo, a tua presença. Tá? Que a gente consiga fazer mais, que a gente troque mais, né? Que a gente possa ter contribuído muito com todo mundo, né? Encaminha a live para quem vocês acham que estão precisando. Muita gente assiste depois, né? Exato, compartilhar essa live, enviar para as pessoas, marcar as pessoas é importante. Isso. Marcar quem vocês acham que precisa ouvir, isso. Sabe? Às vezes a gente marca alguém que não vem falar com a gente, mas essa pessoa viu. Então, assim, é muito importante a gente jogar para frente. Né? A bruxa aí, a minha namorada fala que eu sou maravilhoso. É incrível, porque assim, são duas pessoas muito diferentes. Ela é extremamente calma, tranquila para falar. Às vezes eu tiro o baralho, assim, aí eu olho e falo, ih, tá na merda. Posso falar? Tá na merda, tá? Deixa de ser cagão, eu falo assim. Ela olha pra mim, você consegue falar? Eu falo, ai, gente, é o meu jeito. Então, isso, tem que ser assim. Chama a bruxa. Vocês querem alguém que vai falar a data se vocês estão na merda? Chama eu. E é isso, gente. Obrigada. Tá bom, meu amor. Um beijo bem grande de Recife aqui pra você. A gente se fala. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.